Pedagogia do oprimido à luz da Bíblia. O texto áureo é Mateus capítulo 11, versículos do 25 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, alguns irmãos podem se perguntar: mas por que um tema como esse? Por que abordar um tema como esse? Falar sobre pedagogia, falar sobre, especificamente, a pedagogia do oprimido, porém, à luz da Bíblia. O que é que costuma acontecer no nosso meio, na nossa sociedade? Nós vivemos, irmãos, uma constante guerra. É uma guerra psicológica. É uma verdadeira guerra psicológica. São operações psicológicas que são feitas ao ser humano, desde quando ele acorda até quando ele vai dormir. Isso não é de hoje, isso é de muitos anos. Essa guerra psicológica, ela faz com que as pessoas, o cérebro, a mente das pessoas, seja formatado, ou seja, tome uma determinada forma que aquelas pessoas que estão passando a mensagem, elas colocam. Por exemplo, vamos pegar a propaganda de televisão, uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é. Então você pega uma propaganda de carro, você nunca vê uma pessoa mal vestida dirigindo um carro. Pode ser um carro de luxo, pode ser um carro popular, um carro simplesinho, pode ser um Fusca, mas a pessoa está muito bem vestida. E muitas vezes ela está com uma pasta, com uma bolsa de marca, que mostra que aquela pessoa tem um nível de vida financeiro bem alto. E as pessoas olham aquilo, muitas vezes, naquele momento elas não têm dinheiro para comprar uma bicicleta, mas elas olham para aquele carro, elas passam a desejar aquele carro. E se algum dia elas tiverem um emprego, elas vão deixar muitas vezes de comprar um alimento para a família, mas vão comprar aquele carro. Por quê? Porque aquele desejo foi produzido, foi gerado no coração dela. A maioria de vocês com certeza não vai se lembrar, mas pelo menos os que têm mais de 18 anos, como eu, lembra da bicicleta do anúncio da Caloi? Era um menininho, até enjoadinho. Não se esqueça da minha Caloi. Aí aonde o pai dele ia, a mãe botava um bilhetinho. Aí pegava, não se esqueça da minha Caloi. Caloi era uma bicicleta. E era uma moda quem tinha bicicleta Caloi. Na mesma época, compre batom, que é aquele chocolatinho compridinho, né, cilíndrico. Criança ama, os adultos então nem se fala.
compre batom, compre batom, compre batom. Aí você chegava numa loja de doce, um monte de chocolate delicioso, mas você ia comprar o batom. Por quê? Porque aquela propaganda, ela fica falando no teu ouvido. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Já viram como são as propagandas? Nenhuma propaganda, quando aparece na televisão, ela pede para você, ela te dá uma ordem. Compre batom. Ou vai passar uma novela, assista a novela tal às tantas horas. Aí nas tantas horas, vou ver essa novela, está começando hoje. Tá. Aí a televisão chega, uma novela chata, enjoada, horrorosa. Você não aguentava. Quando acabou aquela novela, você suspirou. Mas aí a televisão chega. Aí à tarde, que não tem ninguém assistindo nada, todo mundo trabalhando, fazendo suas coisas, cuidando dos seus filhos. Aí está lá, vale a pena ver de novo. Você sabe que não vale. Aquela novela é uma droga. Aqueles atores são bem chechelentos, bem horrorosos, são deploráveis, trabalham mal, mas vale a pena ver de novo. Aí você liga a televisão. Então, queridos, a nossa mente, ela vem passando por isso. A gente não usa as coisas de mais qualidade, de melhor qualidade. A gente não come os melhores alimentos, que são muito mais baratos. Experimenta, por exemplo, você pega o seu carrinho, enche de vegetal, principalmente folha. Não é folha de caderno, né? Vegetal. Então, alface, couve, rúcula, um monte de coisa. Aí você passa com o teu carrinho cheio de vegetal no caixa do supermercado, você vai gastar pouco. Mas quando você entra no mercado, aí está aquele calor, está aquele dia quente, mas aí num momento você passa naquela área mais fresquinha. Tem aquele monte de geladeira, né, pastor? Aí você chega, aí vê um monte de iogurte. Antigamente os iogurtes vinham em embalagens pequenas. Hoje não, é litrão, 2 litros. Gente, aquilo é caríssimo. Principalmente se for do tal de morango, né? Que ninguém resiste. Aí, com um tubão daquele de refrigerante, uma pet de refrigerante, de iogurte daquela, você poderia comprar de repente 2 litros de leite, mais um pão e mais alguma coisa para o seu café. Mas você compra aquele iogurte. Por quê? Por causa da propaganda. Você chega nos mercados, até já comentei sobre isso aqui. Tem mercado lá no Rio que você entra, quando você entra para o seu carrinho, você está entrando para comprar comida. Aí tem um monte de televisão, uma atrás da outra. Aí eles dizem, é promoção. Você olha, R$ 2.500. Gente, isso aqui de cesta básica que dá, mas é promoção. Ele botou que é promoção. Você sabe que aquilo é muito caro, que não é promoção. Mas você vai deixar de comprar a sua comida, você vai se endividar, vai pegar o cartão de crédito da sua mãe, da sua prima, do seu marido, do seu vizinho e vai comprar. Porque é promoção. Ainda mais quando eles fazem aquilo, né? Que sai um doido, um funcionário doido, aí sobe numa banqueta, aí levanta uma plaquinha, olha, televisão marca tal, e não sei o que, só tem 4. Você acha que só tem 4? O mercado está lotado. Ele tem mais de 100 TVs no depósito. Mas ele usa um tal de gatilho. E esse é o chamado gatilho da escassez. Está acabando. Aí fica um monte de gente atrás daquele camarada. Aí ele desce daquela escadinha ali, aí corre, aí sobe lá numa outra, lá no meio do mercado, aí vai todo mundo para lá. A gente é muito manipulado, irmãos. Muito manipulado. Essa pedagogia do oprimido, de um tal de Paulo Freire, não vou tecer nenhum comentário acerca da pessoa que eu não conheci,
Mas sobre a obra, ele começa dizendo uma coisa: o pensar certo. A pedagogia do oprimido fala sobre isso, fala. Pensar certo. O que é pensar certo? É pensar como ele. E o que ele acha que é o pensar certo? É o aluno de escola das camadas populares, pessoas mais simples, é ter a tal de consciência revolucionária. Não, eu tenho consciência revolucionária. Eu sou pobre, eu sou da classe E, mas eu tenho consciência revolucionária, e se enche e fica orgulhoso. E agora eu estou pensando certo. Mal sabe ele que ele está preparadinho para ser um joguete na mão de alguém que o quer dominar. De um modo geral, a pedagogia do oprimido, ela chega para você e declara, principalmente se você for pobre, você é oprimido. E o teu professor, ele é o opressor. Aí, por associação, se todo educador é o opressor, você pode fazer uma analogia e pensar: ó, o meu pai e a minha mãe são os meus opressores. Por quê? Eles querem me educar da forma deles e não da forma que eu quero ser educado. Ora, gente, com todo respeito, um fedelho de 5, 6, 7, 10 anos, o que ele sabe de educação? O construtivismo vai construir o quê? É uma criança. Da informação. Para vocês terem uma ideia, as articulações de uma criança são todas cartilaginosas. Elas não estão nem formadas. E várias partes do organismo da criança não está formada. Mas para Paulo Freire, o professor é o opressor. E a criança é o oprimido. E por que ele faz isso? Me permitam alguns pontos da sua pedagogia. Ele diz no seu livro, que foi lançado em 1968, que a revolução segundo ele, é biófila, criadora de vida, ainda que tenha que criar vida sendo necessário matar. Não há vida sem morte. Eu já vou chegar lá e vocês vão me entender. O verdadeiro propósito da pedagogia do oprimido, lato sensu, ou seja, num sentido mais extenso, é criar uma base intelectual para a propagação da ideologia marxista-leninista. Vamos simplificar numa linguagem bem clara, a ideologia comunista. E eu já vou explicar o que é isso. A fim de se implantar um regime comunista naquele determinado país, no caso, o Brasil. Ora, vamos entender um pouquinho de comunismo? O comunismo, ele é ateu. O que é ateu? É que não crê em Deus. E não somente isso, ele nega a existência de Deus. Ele proíbe o cristianismo e persegue os cristãos. Olha aqui em Cuba, o tal do Fidel Castro, que é endeusado, um monte de gente aí pela imprensa, olha a quantidade de pastores que ele matou, que ele assassinou, bem como o tal do Che Guevara, que muitos querem colocar na camiseta. São anticristãos, como o apóstolo João diz, são anticristos. Não o anticristo de Apocalipse, mas já é uma preparação para. Iguais a eles, muitos outros no mundo todo. Stalin, na Rússia, que depois transformou a Rússia na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, anexando um monte de outros países. E lá, nesses países, bem como na China, você não tem liberdade nenhuma. Presta atenção nisso. Isso está acontecendo aqui na Venezuela, do nosso lado. Eu estive em Roraima, agora, mês de novembro passado, agora há poucos meses.
Eu estive lá e presenciei a Operação Acolhida realizada pelo Exército Brasileiro. Essa Operação Acolhida, o que ela faz? Ela acolhe refugiados venezuelanos. E por que eles estão saindo do seu país? Por causa do regime comunista, opressor, perseguidor, que tira a liberdade das pessoas. Vamos pensar. Vamos ter um mínimo de massa cinzenta dentro da cabeça. Um pedacinho de cérebro que seja. Vamos deixar de ser trouxa. Vamos deixar de ser levado. Compre batom. Compre a pedagogia do oprimido. Compre a revolução comunista. E você vai ver onde você vai parar. Ainda hoje, são milhares, milhões de cristãos, missionários, que são mortos nesses países comunistas, porque são ateus. Para eles, o Estado, a nação, o país, o governo, ele ocupa o lugar de Deus, não precisa de Deus. O Estado, ele vai prover tudo aquilo que o homem necessita. Só que eles se esquecem de uma coisa, como o mundo tem se esquecido. Quando eles estudam o ser humano, eles tiram a coisa mais importante do ser humano, que não é a inteligência, não é o sentimento. Isso o animal também tem. Alguns animal tem só instinto, não tem não. Olha o teu cachorro. Você até bota aquele pulgueto para dormir com você. Ai, bichinho bonitinho. Aqueles gatos que saem, vai andar madrugada no telhado, volta tudo sujo, catimbudo. Você bota para dormir com você. Por quê? Porque ele corresponde o teu tratamento, o sentimento. Mas não é disso que eu estou falando. O ser humano tem fé. E nenhum ser vivo tem fé. Nenhum animal, por mais inteligente que seja, tem fé. Somente o ser humano. Porque Deus nos dotou de fé para que nós pudéssemos adorá-lo e servi-lo, crendo nele e vivendo a vida eterna em Cristo Jesus. Entende, irmãos? Por que essa maldita pedagogia do oprimido? E outra coisa que eu vou te dizer: quem é que tem o direito de entrar em sala de aula e taxar você de oprimido? Por mais pobre que você seja, você tem dignidade, você tem honra. Você não é um lixo, não. Ser pobre não é defeito, não. E o pobre de hoje pode ser um empresário de amanhã. Pedagogia do oprimido. Uma coisa asquerosa, nojenta. O nome certo disso não deveria ser pedagogia do oprimido, e sim pedagogia da opressão. Porque as pessoas, sim, que são ensinadas nesse viés ideológico, elas passam a viver oprimidas. E elas vão olhar para todo mundo como se fosse adversário, como se fosse opressor. Igual um vídeo de uma doida que botou aí no YouTube, dizendo o seguinte: ela bota um bonequinho de um homem e um bonequinho de uma mulher. Aí ela diz: segundo a pedagogia do oprimido de Paulo Freire, este homem em relação à mulher, ele é o opressor. Mas se a mulher for heterossexual, ela é a opressora do homem. Gente, que doidice! Que cabeça! Deus do céu! Parece que deu um mergulho assim, botou a cabeça dentro desses banheiros de rodoviária do interior aí, lá no vaso sanitário. Que coisa mais nojenta! É todo mundo opressor, todo mundo oprimido contra todo mundo. Que mundo é esse, irmãos? É o mundo de Satanás. Isso não é o mundo de Jesus, não. Muito pelo contrário. Pedagogia do oprimido, francamente. E a ideia de Paulo Freire é criar essa consciência revolucionária exatamente para que as pessoas pobres, elas possam ser usadas como massa de manobra na mão desses falsos líderes. Como assim, pastor? Elas vão ficando revoltadas de uma coisa, um sentimento que não é delas, mas aquilo vai sendo implantado. Todo mundo que tem um pouquinho de dinheiro porque trabalhou, porque já foi pobre,
agora é opressor dela. Então, para ela pegar em armas e começar uma revolução comunista, não custa. Estão entendendo, gente? A gravidade disso. Vocês estão entendendo? Eu estou falando à luz da Bíblia. Eu não estou fazendo aqui discurso político. Não estou usando o púlpito do Senhor Jesus para falar de política, não. Eu estou falando de realidade que está acontecendo no planeta Terra. E está acontecendo nos países vizinhos aqui, é Venezuela. Olha a Argentina como é que está. Agora é o Chile, é a Bolívia. E assim vai. E o Brasil? A gente tem eleição daqui a pouco. E como é que vai ser isso? Você vai votar em quem você quiser, eu não quero nem saber. Eu só estou te dizendo é que se você for utilizado para que o comunismo seja implantado no Brasil, você vai ser o primeiro a provar do veneno que estão te dando. Por quê? Porque além disso, a história da humanidade, e olha aqui, hein, eu estou falando de história da humanidade, eu não estou falando de há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, não. O regime comunista no mundo, ele tem matado, segundo estimativas, aí, no mínimo, entre 60 e 80 milhões de pessoas. O que aconteceu na Rússia, o que acontece na China, aconteceu na China e continua acontecendo. Então, essa pedagogia do oprimido é nefasta, ela é apócrifa, ela é nojenta, ela deve ser repelida. Aí os professores, alguns aí de escola pública, de universidade pública e mesmo de universidade particular, aí vem com esse canto de sereia. Então você tem que saber que você tem que pisar em terreno firme. Você não pode andar na lama nem no pântano, porque você vai ficar atolado, você vai morrer. Se você andar na areia movediça, você vai afundando, afundando até cobrir tua cabeça. E aí você não respira mais. É assim o componente ideológico. É assim que ele faz você, na televisão, por exemplo, o marketing, a propaganda, também chamado por alguns de comunicação social, tem várias linguagens para isso, para você usar um sabonete, usar um sabão de pó, em pó, um produto, uma roupa, e assim também a questão ideológica. Então, muito cuidado com isso. Meus irmãos, nós somos de Jesus. Jesus é o nosso libertador. E o próprio Senhor diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não é Paulo Freire que liberta, não. É Jesus que liberta. Não é regime comunista que liberta, não. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus. É isso aí, varão, é isso mesmo. É o Senhor Jesus. O que é pedagogia? Uma definição mais clássica é a ciência cujo objeto de análise é a educação, seus métodos, princípios e práticas. Pastor, não entendi nada, nem eu. Então vamos trazer uma linguagem prática. Em termos práticos, pedagogia é a maneira como você ensina. É a forma de você ensinar. A metodologia que você usa. Isso é pedagogia. É simples assim. Só não pode ser a tal pedagogia do oprimido, que não deixa a pessoa pensar, que rotula cada pensamento. Toda vez que você vai verbalizar, eles vão te corrigir, segundo a pedagogia do oprimido. Não, você não pode pensar assim. A criança tem que construir seu mundo. Gente, eu tenho um pouco mais de 18 anos. Eu ainda não tenho noção de muita coisa na minha vida. Eu preciso aprender muita coisa. Quanto mais uma criança. Quanto mais. Que balela. Que balela. Olha o exemplo dos gregos. A sociedade grega. Olha os filósofos gregos. Olha, por exemplo, Sócrates.
Você acha que os jovens daquela época não queriam estar ao lado de Sócrates, com toda aquela sabedoria? Pitágoras e tantos outros sábios. E por que Sócrates era o opressor de quem queria aprender com ele? Por quê? Ele queria ensinar. Porque um pai ou uma mãe é um opressor para um filho, que ainda que tenha que seja 5 anos, que seja 10 anos, um adolescente, um adulto, que seja uma pessoa experiente, mas ele vai lá no seu pai com 80, 90 anos, porque ele quer aprender. E para ele o pai nunca vai ser um opressor. A mãe, mesmo que passe dos 90, nunca será uma opressora. Olha os monges. Lá no Oriente, os países do Oriente, eles têm os sábios. E eles ficam próximos aos sábios. Eles querem aprender. Ah, não pode ficar perto do sábio, porque o sábio é o opressor. Todo mundo que vai ensinar é opressor. Ah, Paulo Freire é uma maravilha. Um comunista recalcado que não criou nada, copiou um monte de coisa dos outros, sem originalidade nenhuma. Você vai atrás disso por quê? Porque você não pesquisa. Quando tu fez tua faculdade, não sei nem o que você estava fazendo em sala de aula. Aí você foi pegando o bonde andando. O que iam falando para você, você foi fazendo. Você queria tirar teu grau. Agora pesquisa o mínimo. Agora faça uma pesquisa isenta sobre a vida desse camarada. O que ele construiu de bom? O que ele fez de bom para o nosso país? O nosso país tem heróis. O nosso país, Brasil, tem vultos históricos. Que a história é ensinada por esses que seguem Paulo Freire, jamais vão falar para você. As batalhas, a preservação do nosso território, a proteção da nossa gente. Olha a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Soldados saíram daqui desacreditados, de país subdesenvolvido, país de terceiro mundo. Eles chegaram lá, eles só aprisionaram uma divisão alemã, só isso. Você sabe quantos militares tem numa divisão alemã? São milhares. Milhares. A tropa brasileira aprisionou. Quando que Paulo Freire falou isso num dos discursos dele? Quando que um comunista desse nojento, chechelento, falou alguma coisa, só fala contra o nosso país? Isso não é discurso político, tá? O meu viés aqui é de fé. Eu falo de fé cristã. Contra uma ideologia comunista que oprime. Contra um Paulo Freire que oprime. Enquanto Jesus liberta. Essa é a diferença. E você quer ser frouxo? Ou quer ser um homem de Deus, quer ser uma mulher de Deus? A diferença é essa. Eu fiz praticamente todos os cursos combatentes do Exército. Mas o que me faz valioso, valoroso, embora os cursos tenham sido muito importantes para mim, é a minha fé em Cristo, que não me deixa corromper. Quer me corromper? Quer me comprar? Não vai ser com 10 mil, com 100 mil, com 1 milhão ou mais. Paga o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Me leva agora. Me leva agora. Eu faço o que você quiser que eu faça. Paga o preço de sangue de Jesus na cruz. Quem vai pagar? Quem vai pagar? Qual é o milionário que vai pagar? Teologia de Paulo Freire, francamente. Igreja, vamos acordar. Deixa de ser tonta. Vamos ler, vamos aprender. Você não sabe ler? Basta aprender a ler, para você não ser enganado. Não importa a sua idade. Ah, isso eu deixo para os meus filhos, não. É para você. Porque quanto mais você lê, melhor você entende a Bíblia. Quer ver? Tá, chega de pedagogia de Paulo Freire. Essa nojeira, chega disso. Agora, vamos ver a pedagogia do Rei dos Reis? Vamos ver a pedagogia do Senhor dos Senhores?
Vamos ver a pedagogia do verdadeiro Deus e da vida eterna? Vamos ver a pedagogia do maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz? Vamos ver? Então vamos ver. Nós lemos, não foi? Mateus 11, 25? Então presta atenção. Vamos reler devagarinho. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então Deus, Ele não está preocupado com filósofo, não está preocupado com pseudo-pedagogo, com celebridades, com ninguém disso. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Presta atenção. Jesus quer que você o conheça. Hoje. Jesus quer que você conheça o Pai. Hoje. Porque é só Ele que pode revelar. E Ele só revela quem Ele quer. E Ele trouxe você aqui nessa noite com esse propósito. E você que está me assistindo aí na internet, é esse o propósito de Deus para a tua vida. Presta atenção. E uma coisa que um pregador me ensinou: a arte de subir é saber descer. Antes de você meter o pau em mim nos comentários aí, tá? Fecha teus olhos, ouve isso aqui, colocando o teu coração em Jesus agora. Não importa a tua religião, não. Quero discutir pedagogia, é tudo igual, é de uma forma, é de outra. Eu estou falando da pedagogia do libertador, não é do oprimido. Eu estou falando da pedagogia do mais do que vencedor. Porque é isso que o Senhor fala lá no livro de Romanos. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É essa pedagogia que eu estou ensinando para vocês nessa noite, que Deus colocou para abrir a minha boca e falar. E olha o que o Deus da glória, Ele diz para nós: vinde a mim. Ele não manda ir para Paulo Freire, Ele não manda ir para Sócrates, para Platão, para Voltaire, para Montesquieu, para ninguém. Vinde a mim, Jesus está falando, é para ir a Ele. Não é nem para ir, é para ver. Vinde. Todos os que estáis cansados e oprimidos, inclusive os oprimidos pelo tal do Paulo Freire também, sejam professores, sejam alunos, é para vir todos a Ele. Jesus não coloca barreira, gente. Jesus está abrindo as portas do reino de Deus para você. Deixa de ser orgulhoso, deixa de ser pateta. Me perdoe, eu falo isso com muito carinho, mas se você fechar os seus ouvidos para essa mensagem nessa noite, eu não tenho como te qualificar. Tá bom, não vou te chamar de pateta, vou te chamar de tolinho. Será? Bobinho? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é com consciência revolucionária que você vai ser aliviado, não. E você que é sem terra, que está me ouvindo, presta atenção nisso, tá bom? E se diz crente. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O descanso para a tua alma não está na garrafa de 51, não está na cerveja, não está na maconha, não está na cocaína, não está na libertinagem, não está em nada disso. E mostrar que você é macho, que pega uma, pega duas, pega 30. Não é isso que vai trazer paz para a tua alma, é Jesus que traz paz. É Jesus. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus, irmãos, é suave. O fardo é leve. Eu já carreguei muito peso na minha vida. Eu já carreguei mochila com mais de 50 quilos. Aí você bota mochila, bota paraquedas para salto especial a grande altitude, você bota armamento, equipamento. Isso passa dos 100 quilos brincando.
E graças a Deus, eu falo isso com muita alegria no meu coração por você ver o meu país. Só que essa noite eu estou fazendo um convite diferente para você. Para você servir ao Rei da Glória de verdade. Sem bromação. Sem meio corpo. É isso. Porque Deus ama você. Deus não quer que você continue sendo enganado. Você fica numa condição de oprimido achando que você é o bonzão ou a boa zona, quando não é. A nossa alma, qualquer coisinha, ela fica em frangalhos. Nós somos muito fracos. Muito fracos. Às vezes falei de animal de estimação aqui, um cachorrinho nosso, às vezes nem nosso, na rua. Se a gente vê alguém fazendo uma maldade com aquele cachorrinho, a gente já fica penalizado, já fica revoltado. Agora você imagina Deus em relação a nós. Deus é muito grande, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele nos ama de uma forma incondicional. E você precisa entender isso. Deus te ama, e o que você fez, ou eu fiz para merecer? O que nós fizemos para merecer o amor de Deus? Nada. Ainda que a gente quisesse, a gente não conseguiria. Nós somos muito pequenos. Como eu digo sempre, uma simples dor de dente, uma pequena diarreia, já nos tira de combate, a gente já não vai mais trabalhar, uma dor de cabeça mais forte, uma dor na coluna, no joelho, qualquer coisa. Qualquer coisa. E Deus sabe da nossa fragilidade. Mas olha, Ele está te apresentando nessa noite, não a pedagogia do oprimido, mas a pedagogia do mais do que vencedor. Porque é assim que Deus olha para você, como mais que vencedor. Ainda que você não se sinta hoje assim, mas Ele, Deus, está trabalhando na tua vida, na tua alma, no teu coração, para que você chegue nesse estágio. Eu compartilhava esses últimos dias aquele versículo que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Estava conversando com o pastor Jorge Caetano também. Eu fico muito abismado, preocupado com muitas pessoas, algumas até da minha própria família, pessoas que abraçaram a doença, abraçaram a tristeza, abraçaram a depressão, abraçaram o infortúnio e acham que jamais vão sair daquilo. Não, é assim mesmo. É a minha sina, é a cruz que eu tenho que carregar. E como eu disse, tenho compartilhado com alguns irmãos, há músicas, cantores, compositores, poetas, que valorizam muito a via dolorosa de Jesus, a via crucis, o caminho até a crucificação. Realmente foi muito terrível, muito terrível. Mas o caminho para a crucificação não diz absolutamente nada. O que diz é a crucificação, é o sacrifício, é o sangue derramado, que Ele verteu ali por nós. O infortúnio não é uma cruz que você tem que carregar. Nós teremos sim nesse mundo momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de aborrecimento. Mas nunca se esqueça, ao lado de Jesus, a maioria dos nossos momentos serão de alegria. Mesmo quando passamos pela tribulação, mesmo quando passamos pelas situações mais difíceis e tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. E Jesus, Ele é o meu libertador, Ele é o teu libertador, Ele é o nosso libertador. Entendam e desejem sempre isso no coração de vocês. Conhecer cada vez mais esse libertador. Tá, Jesus? Aquele pastor disse que Tu és o meu libertador, e daí? E aí, o que eu faço? Como é que eu vivo? Como é que eu devo pensar? E Deus fala para você nessa noite. Antes de pensar tudo isso, pense
primeiramente, uma primeira coisa, que é o primeiro degrau da escada. Pense em orar. Só isso. Ore. Derrame a sua vida na presença de Jesus. Coloque tudo que é teu, tudo que diz respeito a você. Coloque você. Certa ocasião, uma tribo, um pregador, transmitiu lá a sua mensagem e ao final ele fez um apelo aos índios para que cada índio trouxesse o seu bem mais precioso e colocasse, havia um altar de bambu ali, improvisado, madeira, e colocasse em cima daquele altar. E foi um índio lá, colocou o seu arco, a sua flecha, o outro a sua lança, o outro o seu cocar, o outro o seu utensílio de cerâmica, e foram colocando, mas um deles, quando ele chegou naquele altar, ele se deitou, porque ele entendeu que o que ele tinha de mais precioso para entregar a Jesus não era dinheiro, oferta de sacrifício, isso é idiotice, mas ele entendeu que o mais importante era a vida dele, era ele próprio. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele não nos obriga, não nos força, ele não nos oprime. O fardo do Senhor, o jugo do Senhor é leve. E uma coisa importante, Jesus é manso e é humilde de coração. Ele não é opressor. Que você possa colocar a sua vida hoje no altar do Senhor, de verdade. Vamos colocar de pé. Jesus. Vamos orar. Eu quero que você feche seus olhos nessa hora. Coloque o teu pensamento.